Na França do século XV, durante a Guerra dos 100 Anos, uma jovem camponesa emergiu como comandante das tropas francesas, alcançando notáveis triunfos que interromperam uma série de derrotas para a França. Posteriormente, capturada pelos ingleses, enfrentou um julgamento por bruxaria e foi condenada, vindo a falecer na fogueira aos 19 anos de idade. Essa é a história de Joana d'Arc, mas além de feitos inimagináveis, Joana também é envolta em grandes mistérios sobrenaturais e um deles, baseado na visão espírita, diz que Joana d'Arc foi a última reencarnação de Judas Iscariotes. Eu sou Bruna Oliveira, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo. Joana d'Arc nasceu num pequeno vilarejo na França chamado Domremy. O ano do seu nascimento é 1412, mas o dia exato alguns historiadores ainda divergem, mas acredita-se que seja no dia 6 de janeiro. Joana era filha de Jacques d'Arc e de Isabelle Romée. Ela era a filha mais nova, tá? No caso, esse casal tinham 5 filhos e ela então era mais nova desses 4 irmãos que ela possuía. Esses irmãos se chamavam Jacquemin, Jean, Pierre e Catherine d'Arc. A família da Joana d'Arc era bastante humilde, eles trabalhavam com lavoura, tinham algumas criações também de gado da onde eles tiravam o seu sustento e também plantavam, né? Então eles plantavam tanto para comer quanto também para poder vender e sustentar a sua família. E a história conta que a Joana, mesmo sendo a filha mais nova, sempre foi uma das que mais ajudou o pai dela. Ela não tinha medo de serviço braçal e desde muito cedo tanto ajudava o pai nas lavouras, quanto também ajudava a mãe a cuidar da casa, e mesmo sendo a mais nova, ela também ajudava bastante também na roupa e na comida dos irmãos mais velhos. A família de Joana d'Arc era católica, bastante fervorosa. Desde a tenra infância, ela também frequentava bastante a igreja. Era uma família que tinha o hábito de fazer muitas orações em casa. Então, no caso, a Joana d'Arc, gente, ela vinha de uma família extremamente católica. Porém, para fazer a parte espiritual desse vídeo, eu me baseei também bastante na doutrina kardecista, tá? Mas deixando claro que nós respeitamos todos os tipos de crença e de religião também. Porém, para escolher uma base, quando a gente chegar lá na parte, digamos, sobrenatural do vídeo, é nessa linha então que nós vamos seguir. Após os grandes feitos que Joana d'Arc fez, e nós já vamos chegar nessa parte do vídeo, o vilarejo onde ela morava também teve uma mudança, tá? Ele começou a se chamar, então, Domremy de la Pucelle, que quer dizer Domremy da donzela. Então, a donzela significava também ali um codinome bastante especial que a Joana d'Arc ganhou. Tanto é que muitas vezes ela é chamada, assim, de la Pucelle, ou seja, a donzela. Conforme dito por Joana d'Arc em seu julgamento ocorrido no ano de 1431, quando ela tinha apenas 12 anos de idade, a Joana ela começou a ter alguns pressentimentos, tá? Ela sabia que algo na sua vida iria mudar e que ela tinha uma missão a cumprir, mas ela não sabia exatamente qual seria essa missão. Só que isso mudou, isso na verdade começou a mudar quando ela completou 13 anos de idade, tá? Algo grandioso aconteceu na vida dela. Ela começou a escutar vozes. Essas vozes, segundo ela deixou claro no julgamento dela, começou a acontecer então assim que ela completou 13 anos. Ela não via ninguém, mas ela escutava, porém ela também relatou que do lado esquerdo dela sempre vinha uma luz muito forte e que essas vozes então começaram a acontecer. Primeiramente ela achou que poderia ser alguma coisa da cabeça dela, mas não, ela realmente estava escutando. Hoje, alguns médicos acreditam que na verdade ela sofria de esquizofrenia,
mas isso também é rebatido tanto pela Igreja Católica, que acreditava sim que ela escutava vozes de São Miguel Arcanjo, Santa Catarina e Santa Margarida. E também na visão espírita kardecista, eles também concordam que esses 3 espíritos, na verdade, apareciam sim para ela, que isso não era nenhum tipo de transtorno. Essas 3 vozes, então, diferentes que a Joana escutava, e ela também dizia que era São Miguel Arcanjo, Santa Catarina e Santa Margarida, essas vozes elas falavam que ela tinha realmente uma grande missão, que isso não era apenas um pressentimento dela, e que a missão que ela tinha era de acabar com a Guerra dos 100 Anos, que já estava ocorrendo entre a França e a Inglaterra. Quando a Joana d'Arc nasceu, essa guerra já estava acontecendo. Ela tem esse nome, Guerra dos 100 Anos, porém durou um pouco mais do que isso, 116 anos. Essas vozes diziam que a Joana ela seria a encarregada de salvar a França e de nomear um novo rei, que nesse caso seria o rei Carlos VII. Para entendermos melhor a saga da Joana d'Arc, nós vamos precisar entender também por que ela participou, né, dessa guerra, por que ela foi literalmente para o campo de batalha, por que ela se vestia como homem e por que também, gente, que ela conseguiu deixar literalmente de boca aberta muitos oficiais, generais também, que tinham vastos anos aí de experiência em conflitos e ela não tinha experiência nenhuma disso. E essa moça, mesmo tão jovem, ela conseguiu dar para a França muitas vitórias, tá? Muitos pesquisadores acreditam que talvez ela não tenha ido literalmente para o campo de batalha para lutar, e sim apenas como forma de incentivar os soldados. E vocês vão entender que isso realmente faz muito sentido no contexto da história. Uma coisa é fato, a Joana d'Arc ela tinha um poder de comunicação muito grande, provavelmente tinha uma oratória muito boa e isso era algo assim surpreendente. Por que era surpreendente? Porque ela era praticamente analfabeta. Tá? Ela mal sabia escrever o nome dela e muitos historiadores acreditam que ela realmente não sabia escrever nem o próprio nome. Então, como que uma menina, uma camponesa de apenas 16 anos, conseguiu mudar o rumo da França? Essa história, gente, é muito interessante mesmo e eu convido vocês a ficarem comigo até o final do vídeo. A Guerra dos 100 Anos foi um conflito que aconteceu entre 1337 até 1453 e envolvia diretamente a França e a Inglaterra. Esse evento ele foi caracterizado por várias batalhas que ocorreram no período de 116 anos, mas teve alguns períodos ali também durante esse tempo todo que houve alguns momentos de paz, mas isso nunca foi por um período muito prolongado. Como eu comentei com vocês, quando esse conflito começou a acontecer, a Joana ela ainda nem era nascida, então ela pegou uma fase bastante turbulenta. Ela ajudava o pai dela a levar o gado que eles tinham e também dos seus vizinhos para outras regiões. Por que ela precisava fazer isso? Porque nesse período também aconteceram muitos furtos, muitos saques também, não somente dos soldados franceses, mas também dos soldados ingleses. Mesmo sendo apoiadores do próprio país, também tinham soldados ali que não tinham um caráter muito bom, então eles mesmos acabavam muitas vezes roubando para também colocar a culpa nos soldados ingleses. Mas sim, há muitas histórias que contam que alguns soldados da França também tinham essa prática em vilarejo, então da Joana d'Arc foi bastante saqueado mesmo, não só nessa parte da criação de gado, cavalos, mas também nas lavouras. A origem desse conflito, que durou 116 anos, estava literalmente na disputa pelo trono francês, que ficou vago logo após o falecimento do rei Carlos IV da França. Isso aconteceu em 1328 e muitas fontes também chamam ele de rei Charles IV. Esse rei ele também foi o monarca de Navarra, mas nesse território ele foi reconhecido como rei Carlos I. Nesse tempo, os ingleses eles queriam se aproveitar desse vácuo de poder na França para poder assumir o seu território e também usufruir dos benefícios econômicos, principalmente em Flandres, que era uma região próspera comercialmente. Essa questão desse conflito, que a Inglaterra, na verdade, quem começou esse conflito foi a Inglaterra. Por quê?
porque o rei Eduardo III da Inglaterra, ele queria porque queria se tornar também o rei da França. Por que ele queria isso? Porque quando o rei Carlos IV faleceu, ele não deixou herdeiros homens. Ele até chegou a ter entre 1 e 2 filhos, homens, mas eles não sobreviveram à idade adulta, e por causa de uma lei que existia naquela época, chamada Lei Sálica, as mulheres não poderiam assumir o trono. Elas poderiam ser apenas rainhas consortes, mas elas não poderiam ser a monarca principal, né, a regente do reino. Por que Eduardo III achava que ele tinha direito ao trono francês? Porque ele era filho do rei Eduardo II com a rainha Isabel da França, que se tornou rainha consorte da Inglaterra devido ao casamento com ele. A Isabel, ela era irmã do rei Carlos IV, ou seja, o Eduardo III era sobrinho do rei Carlos IV. Uma curiosidade também, gente, a respeito do rei Eduardo II e da esposa dele, tá? A Isabel da França, que nós temos um vídeo aqui no canal intitulado A Loba da França. Esse rei, ele teve um final de vida muito trágico, tá? Envolvendo uma masmorra de um castelo que até hoje é considerado extremamente assombrado, e essa mulher não ganhou esse codinome, a Loba da França, por qualquer motivo. Então eu convido vocês de, após assistirem esse vídeo, eu vou deixar o link na descrição aqui do vídeo, então depois é só clicar e conhecer essa história também histórica e bastante sobrenatural. Enfim, gente, o Eduardo III, ele queria, porque queria o trono, né, do reino francês, mas essa possibilidade não agradava nem um pouco a nobreza francesa, porque isso poderia representar a perda da autonomia dos franceses para os ingleses. Essa reivindicação do Eduardo III foi negada com base nessa lei sálica, né, que dizia que as mulheres não poderiam assumir o trono. E, no caso, por que ele, sendo homem, não poderia assumir? Por que os franceses usaram bastante também essa lei sálica para impedir que o Eduardo III fosse coroado rei da França, porque senão ele seria rei de 2 reinos, Inglaterra e França? Eles colocaram o ponto que a Isabel da França seria, no caso, a herdeira direta, mais próxima do Carlos IV, mas como ela era mulher, ela não poderia, e isso então já automaticamente tiraria o direito também do rei Eduardo III. É claro que isso foi uma manobra, né, que eles fizeram para que ele não assumisse, porque por direitos, né, de família, ele realmente tinha sim como assumir esse reino. Como o rei Eduardo III não conseguiu a coroa da França, a nobreza francesa apoiou a coroação de Filipe VI como rei do país, o que aconteceu ainda no ano de 1328. Isso criou um desgaste entre as duas coroas, mais do que já havia, e a rivalidade entre a França e a Inglaterra levou ao início, então, a Guerra dos 100 Anos. Só que mesmo o rei Filipe sendo coroado em 1328, o clima já não estava bom entre os dois países, mas oficialmente falando, essa Guerra dos 100 Anos então começou oficialmente mesmo em 1337. Depois da morte do Filipe VI, quem governou a França, gente, foi o rei João II, que era filho dele, e ele reinou até o ano de 1364. Após a morte do João II, o filho dele, o Carlos V da França, então sucedeu e reinou até o ano de 1380. Depois, então, que o Carlos V faleceu, o trono passou para o seu filho, Carlos VI, que reinou até o ano de 1422. No entanto, o reinado do Carlos VI foi marcado por instabilidades devido à sua insanidade mental, o que levou também a graves disputas internas e também à intervenção de regentes, tá? Então, é dito na história que esse rei tinha alguns problemas mentais, que os soldados dele também não acreditavam mais no país, porque eles estavam perdendo uma batalha atrás da outra. A Inglaterra sempre se sobressaía, né, no quesito conflito, então os próprios soldados já estavam também bastante sem rumos, porque o próprio rei não conseguia governar o reino. Muitas histórias comentam que, na verdade, ele não tinha tantos problemas mentais assim, que isso teria sido agravado por outros interesses.
Referente a Joana d'Arc, porque ela precisou lutar para que Carlos VII herdasse o trono após a morte do próprio pai, né? No caso, Carlos VI. Isso aconteceu, gente, por causa de um acordo chamado Tratado de Troyes. Esse tratado ele surgiu após um cerco liderado pelo rei Henrique V da Inglaterra a Paris, tá? E por causa disso também aconteceu a morte de João o Temerário, que era o duque de Borgonha. Esse tratado ele resultou em negociações que duraram 6 meses e esse tratado buscava encerrar de uma vez por toda a Guerra dos 100 Anos. Só que o Henrique da Inglaterra ele tinha uma vantagem militar muito grande e ele impôs grandes condições para o rei Carlos VI da França para que ele então não tirasse a vida desse rei e também dos seus familiares, ou seja, esse tratado foi assinado na base da chantagem. Esse tratado também dizia, no caso, Carlos VI, ele foi obrigado a escrever que, após a morte dele, o próprio filho não iria assumir o reino da França, e sim o rei da Inglaterra. Só que, após a morte do Carlos VI, o Carlos VII, né, que mais tarde se tornou Carlos VII, ele não aceitou, ele nunca aceitou esse acordo que o pai fez, e ele lutou para que então ele conseguisse ser reconhecido como o rei da França. Ele já se autoproclamava o rei da França, tá? Ele tinha muitos apoiadores, mas de forma legítima, quem foi coroado o rei da França foi o Henrique V da Inglaterra. Ele chegou até a se casar com uma francesa, mas a população não via ele como legítimo rei, porém, realmente ali, né, legalmente, ele era, mas ele nunca se sentiu em casa, na verdade, nesse país, porque os franceses não gostavam dele. Joana d'Arc estava com apenas 16 anos quando ela resolveu seguir as orientações dessas 3 vozes que ela escutava e agora também das aparições de corpo inteiro, porque com o tempo ela também começou não somente a escutar essas vozes, tá? Mas também ela começou a ver, e foi aí que ela reconheceu que realmente se tratava da visão de um homem e de 2 mulheres. Como eu comentei para vocês, essas vozes sempre falavam para Joana que ela tinha que ajudar a proclamar o Carlos VII como o legítimo rei da França. Ela resolveu realmente acreditar nessa missão que ela tinha e, vestida somente da sua fé e da sua coragem, ela foi então procurar ajuda para que ela pudesse chegar próximo do Carlos VII, tá? Que já se autoproclamou Carlos VII, mas na verdade quem era o rei era o Henrique V, mas ela foi então procurar ajuda de alguns familiares para tentar levá-la o mais próximo possível desse homem. Ela convenceu então alguns parentes a levá-la até uma cidade chamada Vaucouleurs. Nessa cidade estava instalada uma guarnição das tropas francesas. O chefe dessa guarnição era um homem chamado Robert de Baudricourt, tá? E foi com esse homem então que ela conseguiu que uma tropa fizesse então a escolta dela até chegar próxima do Carlos VII. Não foi nada fácil para Joana convencer o Robert e ajudá-la, porém, como ele era um homem extremamente católico, ele acabou se convencendo daquilo que ela estava falando, porque ela visitou ele várias vezes para que ele pudesse então liberar essa escolta para ela, inclusive ele participou disso tudo. Quando ela falou que ela via, que ela conversava com São Miguel Arcanjo, esse homem ficou totalmente encantado por essa história, convenceu também outros soldados que achavam uma grande loucura aquela menina ter um planejamento, né, de um conflito tão grandioso que era conseguir tirar, então, no caso, o rei, o Henrique V, do poder e levar o Carlos VII, mas ela realmente conseguiu e muitas pessoas também já falaram que ela teria usado, tá, de alguma sensualidade para conseguir isso com o Robert, o que foi logo descartado também por quem conhecia a Joana e por quem conhecia esse homem também. Mas outras pessoas já falaram também que ela possivelmente era uma poderosa bruxa. Assim, então, que o Robert aceitou fazer essa escolta, a Joana também decidiu cortar os cabelos dela. Ela tinha cabelos bastante longos e a aparência dela, física também até hoje, é bastante discutida, porque algumas fontes mencionam que ela teria, sim, uma aparência física que chamava bastante atenção. Ela seria muito clara de pele, tendo os cabelos bastante escuros também. Outras fontes já mencionam que, na verdade, ela seria ruiva, mas independente de qualquer coisa, era considerada uma mulher
bastante bonita mesmo. E o que aconteceu? Ela decidiu então, para não chamar a atenção dos homens no meio do caminho e dos próprios soldados também que faziam a sua guarda, ela decidiu cortar os cabelos bem curtinhos e também decidiu abandonar os seus vestidos de camponesa, e a partir dali ela só usava roupas masculinas, e isso também chamava bastante atenção de uma forma negativa das pessoas por onde ela passava. Enfim, gente, eles marcharam então até Chinon, onde ela encontrou o Carlos VII e ela teve uma reunião privada com esse homem. Até hoje não se sabe exatamente o que ela falou para esse rei, mas ele também era considerado bastante católico. Provavelmente ela comentou com ele sobre essas visões que ela tinha, e quando ela mencionou então o nome de São Miguel Arcanjo, ele teria dado esse voto de confiança a ela. Nessa conversa, o rei autorizou que ela recebesse armas, vestimenta e também que ela ganhasse um estandarte, tá? E também com isso, ela ganhou a autorização dele para liderar uma tropa com mais de 7.000 soldados. E a Joana d'Arc, ela foi fundamental para elevar a moral desses soldados que ainda estavam também bastante enfraquecidos por causa das várias perdas que eles tiveram em conflitos. Mas também alguns historiadores falam que o rei, ele deu essa autorização, o rei autoproclamado, né? Que ele deu essa autorização para que ela tivesse um estandarte, que ela tivesse uma armadura, enfim. Só que ele não teria dado esse material para ela. E o que aconteceu? Ela ganhou um estandarte branco. Com esse estandarte branco, então, que a Joana teria ganhado, né, de nobres que apoiavam o rei, porque desembolsar mesmo, parece que ele não desembolsou nada para ajudá-la. Isso é o que alguns historiadores acreditam. Ela sempre ia, então, à frente dessas tropas com esse estandarte branco, tá? Que era uma espécie de bandeira. Esse estandarte ele já seria branco por causa de um pedido dela, porque como ela estava sempre à frente dessas tropas, ela era a primeira pessoa que era vista. Então, essa bandeira branca representava a paz, tá? Ela sempre ia com o general também ao lado dela, porque apesar dela ter estratégias militares que ninguém sabe de onde ela aprendeu aquilo, só pode ser realmente algo divino, é por isso que muitas pessoas realmente a veneram. Hoje ela é considerada uma santa, a gente já vai chegar nessa parte da história, por todo, né, o sofrimento que ela passou, mas enfim, então dizem que ela sempre fazia uma oração, que os soldados confiavam extremamente nela, que os generais também confiavam, mas é claro que também teve muitos oficiais de patente maior que também não gostavam dela, tinham até certa inveja, né? Como que eles eram tão bem preparados e não conseguiam levantar a moral desses homens, e ela conseguia, mesmo sendo uma menina tão jovem e tão simples. Mas ela fazia então essas orações, e antes de começar, né, a enfrentar esses outros soldados, ela sempre fazia uma proposta de paz primeiro. Quando essa proposta não era aceita, e na maioria das vezes não era, eles iam diretamente para a batalha. A Joana, ela chegou a levar uma flechada que passou de raspão no pescoço dela, mas ela sempre era muito protegida, e muita gente acreditava que tinha uma força realmente divina protegendo essa menina, porque ela se esquivava de uma forma muito rápida de vários ataques que ela sofreu, mesmo sendo protegida ali pelos soldados, pelos generais. Muitas vezes ninguém sabe como é que ela escapou de alguns ataques que ela sofreu no campo de batalha. Alguns historiadores acreditam que ela aprendeu a lutar e que ela também ia, né, ela também colocava a mão literalmente na massa, mas outras fontes também falam que muitos pesquisadores da vida dela falam que não, que ela nunca feriu ninguém em batalha, mas que ela estava ali apenas como estrategista e também uma forma de motivar esses soldados a não desistirem. Mesmo sendo por uma intervenção divina, esse conflito ele precisava acontecer para que então todo aquele período, né, que a França estava passando um período muito ruim, realmente fosse terminado, porque a Inglaterra avançava de uma forma muito brusca. Então vocês sabem que muitas pessoas inocentes também pagavam por isso, outros tipos de coisa que eu não vou nem poder descrever aqui também aconteceram nesse período da Guerra dos 100 Anos, então aquilo tudo precisava acabar, e infelizmente um conflito, né, a Guerra dos 100 Anos, teve que acontecer, mas a Joana chegou então para colocar um fim nisso tudo. A vitória em Reims permitiu que Carlos VII pudesse ser coroado justamente nessa cidade, o lugar tradicional,
para a monarquia francesa. A coroação dele aconteceu no dia 17 de julho de 1429 e a Joana d'Arc ela possibilitou então que os franceses se reabilitassem numa guerra que já estava quase perdida, porque antes dela entrar para assumir o comando, tá? Literalmente ela assumiu o comando. Isso tudo é uma história assim quase que inacreditável, mas ela conseguiu dar muitas vitórias para a França e eles saíram vencedores disso tudo após ela entrar nessa jogada. Em 23 de maio de 1430, durante a Batalha de Compiègne, Joana d'Arc, aos 19 anos, foi capturada e vendida aos ingleses por um valor de 100.000 libras. Os adversários da França eles estavam ávidos, por desacreditar o papel dela nesse conflito. Ela já estava jurada há muito tempo, eles queriam pegá-la, tá, para que ela pudesse então pagar, entre aspas, pelos seus crimes, tá? Crimes esses, tá, gente, que eram assim coisas absurdas, desde bruxaria, heresia, pelo simples fato dela ter cortado o cabelo, pelo simples fato dela ter abandonado os seus vestidos, começado a usar então uma armadura, ela usava calças também, então tudo isso foi colocado depois para ela como acusações no julgamento dela. Algumas fontes também mencionam que quando a Joana d'Arc ela foi capturada, ela teria tentado dar fim na vida dela para que ela não passasse por nenhum sofrimento maior nas mãos dos inimigos dela. Mas muitos historiadores acreditam que ela jamais teria feito isso porque ela era extremamente católica e eles condenavam esse tipo de prática. Nesse período que a Joana d'Arc foi capturada, também é mencionado, tá? Isso pelo menos na visão espírita, kardecista, é mencionado, que ela já sabia que ela seria capturada nesse dia e ela literalmente caiu do cavalo. Quando eu falo literalmente é porque ela caiu mesmo, ela teve uma queda, tá? O cavalo teria estranhado ali alguma coisa, ele empinou, ela não conseguiu se segurar e no momento em que ela caiu, então os ingleses conseguiram capturá-la, mas isso também já teria, digamos assim, um dedinho bastante ingrato também do rei Carlos VII da França, porque foi muita ingratidão que ele fez para ela, ele literalmente traiu essa moça porque ela ajudou ele, na verdade foi por causa dela que ele chegou até o poder, ele já se autoproclamava, mas ele não era, o rei da França, e ela então levou ele até o trono para depois ele aceitar vendê-la para os ingleses. E essa questão também da traição que ela sofreu também tem uma certa coincidência na parte espiritual desse vídeo. Vocês já vão entender por que eu digo isso. O julgamento de Joana d'Arc envolveu 100 acusadores e 70 acusações, como eu mencionei para vocês. A principal delas é que a Joana seria uma herege e também uma bruxa muito poderosa, tá? E o fato dela ter confessado que ela escutava vozes, isso foi dito que não, na verdade, que não eram vozes divinas e sim vozes demoníacas. Nesse período em que a Joana d'Arc foi presa, ela não aceitou usar vestidos, isso foi colocado para ela, mas por algum motivo também eles não a obrigaram, isso também teria bastante ali uma intervenção divina, porque ela como prisioneira não teria muito o que querer, e parece que por algum motivo foi aceito o fato dela usar a armadura, inclusive nas celas, porque ela tinha muito medo de sofrer algum tipo de violação. Sei que ela já tinha sido ameaçada disso, mas até onde se sabe, ela nunca passou por esse tipo de coisa. Uma situação também bastante chata que ela passou e que talvez deixe um pouco essa questão dela não ter sofrido nenhum tipo de abuso, um pouco, uma questão duvidosa, porque ela era considerada, sim, uma pessoa casta, tá? Ela sempre falou que ela era virgem, que assim ela seria o resto da vida dela, só que isso também teria sido examinado, tá? Após ela ter sido presa, a mando da própria igreja. Então, parece que esse tipo de exame foi feito. Agora, de que forma foi feito e por quem foi, talvez a gente nunca vai saber. Joana d'Arc foi condenada à morte pela fogueira, uma condenação comum para quem era entregue, à Inquisição, principalmente mulheres que eram acusadas de bruxaria. A gente tem vários vídeos aqui no canal falando sobre as bruxas, do tempo da Inquisição, e muitas delas, a maioria delas, eram pessoas extremamente assim inocentes, tá? Algumas sim eram filhas da natureza, mas nesse caso
Não era o caso da Joana d'Arc, mas o julgamento dela, na verdade, gente, foi um grande circo. Era um julgamento de cartas marcadas. Todo mundo sabia que ela seria condenada, ela já estava condenada antes mesmo de ser presa. Quem fez o julgamento dela, na verdade, quem participou desse julgamento foi um bispo bastante impiedoso. Esse bispo se chamava Pierre Cauchon. Esse homem era considerado bastante rígido e ele tinha muita raiva da Joana d'Arc. Ele queria porque queria a condenação dela e justamente caiu nas mãos dele essa difícil decisão. A sentença, infelizmente, se cumpriu no dia 30 de maio de 1431, quando Joana estava com apenas 19 anos de idade. Ela faleceu em meio à Place de Vaux-Marchais e as suas últimas palavras, gente, na fogueira foram Jesus, Jesus, Jesus. Dizem que ela repetiu o nome dele até ela não conseguir soltar mais nenhuma palavra. Suas cinzas foram jogadas no rio Sena e isso aconteceu para que o local de sepultamento dela não se tornasse um lugar de peregrinação. Isso com certeza iria acontecer. Há algumas teorias, tá, da conspiração que dizem que, na verdade, os restos mortais da Joana foram recuperados, que alguém teria se jogado nesse rio, teria conseguido, então, recuperar alguma coisa dela, que foi considerada uma grande relíquia, mas isso nunca foi provado. Carlos VII, ele também não se deu nada bem, porque logo depois que ele não fez nada para defender a Joana, muito pelo contrário, ele aceitou essas moedas, que depois sabe-se muito bem que foram parar nas mãos dele. Ele não foi visto, não foi mais tão bem visto assim pelo povo, porque muita gente já estava do lado da Joana. E por que que ele não defendeu a menina que ajudou ele a conseguir o trono da França? Por dois motivos. Primeiro, porque ela era considerada uma bruxa. E ele não queria ter nenhum laço de gratidão com uma bruxa, tá? Isso foi um ponto colocado. O segundo ponto, que na verdade eu acho que os dois estão certos, é que ele tinha um grande medo da popularidade, do carisma da Joana d'Arc, porque os soldados admiravam muito mais essa jovem do que o próprio rei. Ela que estava na frente das batalhas, enquanto o rei estava nos seus palácios. Então, os soldados só falavam de Joana d'Arc, e isso causou uma grande inveja nesse rei também. Ele acabou então entregando ela literalmente para a fogueira. Depois disso, ele tentou reverter algumas situações, falando a respeito dessa decisão que ele teria tomado, por que ele teria feito isso, mas não colou bem. Ele não era um rei também bem visto no próprio país. No ano de 1456, o Papa Calixto ele anulou o processo que condenava a Joana d'Arc. E no início do século XX foi iniciado então o processo para beatificação e também canonização dela. Esse processo ele se iniciou em 1909, quando a Joana d'Arc já era beatificada, e ele se estendeu então até 1920, quando ela foi oficialmente canonizada no pontificado do Papa Bento XV. Atualmente, a Joana d'Arc ela é um dos grandes nomes da história francesa, além de ser padroeira do país, e várias estátuas douradas estão espalhadas pela França. Eu não sei se essas estátuas são de ouro maciço, algumas fontes mencionam que sim, mas outras mencionam que são apenas estátuas douradas. Nós contamos então para vocês a respeito, da vida da Joana d'Arc. Eu resumi ao máximo, tá? Ao máximo realmente essa parte histórica, porque é uma história que tem muitas ramificações, envolve muitos reis, muitos herdeiros, então eu tentei fazer aqui um compilado disso tudo para que vocês pudessem entender por que a Guerra dos 100 Anos foi tão importante na história da Joana d'Arc. Agora a gente vai falar então sobre esses mistérios espirituais que rondam o nome dessa jovem, que hoje sim é considerada uma grande heroína. Como eu mencionei para vocês no início do vídeo, essa parte espiritual ela é muito baseada na doutrina espírita kardecista, tá? Então, para muitos espíritas, a Joana d'Arc ela é uma reencarnação, ela foi a reencarnação de uma figura bastante importante e muito polêmica da Bíblia. Eles acreditam que Joana d'Arc tenha sido a última reencarnação
de Judas Iscariotes, o homem que ficou conhecido como o traidor de Jesus Cristo. Segundo a mensagem do espírito de Humberto de Campos, que foi psicografada pelo médium Chico Xavier, a última reencarnação de Judas Iscariotes aqui na Terra teria sido, sim, da heroína francesa Joana d'Arc, tá? E essa mensagem ela está apresentada no livro chamado Crônicas de Além Túmulo. Nessa visão espírita, gente, a conclusão também é que Judas teria sido muito mais traído do que propriamente um traidor. Por que que eles acreditam nisso? Eu não sei se na visão de outras religiões isso também é considerado dessa forma. Mas na visão kardecista é considerado que o Judas teria sido uma pessoa também bastante traída e que ele não quis prejudicar Jesus Cristo, que ele teria vendido literalmente ele por 30 moedas de prata para que essa prisão de Jesus Cristo então gerasse uma grande revolução. Ele acreditava que se ele fosse preso, a população iria tomar as rédeas da situação, só que Jesus não era um líder revolucionário no sentido de conflitos, de guerrilhas. Ele era um pacificador e algumas fontes mencionam que o Judas ele amava, sim, bastante Jesus Cristo, mas que ele não concordava com esse lado tão pacífico que ele tinha. Porém, quando ele aceitou, então, essas moedas que foram dadas pelos sacerdotes, ele viu que ele tinha feito um péssimo negócio, porque Jesus estava sofrendo muito nas mãos dessas pessoas, né? Ele foi totalmente martirizado, enfim. O que aconteceu? Ele vendo que aquela revolução que ele imaginava não iria acontecer, ele procurou os sacerdotes no templo, levou o saquinho de moedas que ele tinha ganhado e pediu então para que o negócio fosse desfeito, mas obviamente isso não aconteceu. Eles riram bastante de Judas e disseram que qualquer tipo de remorso que ele estava sofrendo era puramente problema dele. Com isso, é claro, todo mundo sabe, eu não vou poder descrever aqui, mas ele encerrou a vida dele na Terra de uma forma bastante complicada, né, usando o galho de uma árvore. E na visão espírita, então, ele ficou 3 dias em estado de grande perturbação na presença do Espírito de Jesus Cristo. Então, ele teria reencarnado outras vezes também aqui na Terra, como também mártires do cristianismo, para que depois, sim, ele encerrasse totalmente esse débito, né, para que ele resgatasse tudo o que ele tinha que resgatar, realmente sendo Joana d'Arc. Há muitas coincidências também na história dos dois, tá? Algumas coincidências envolvendo também traição e a venda, né? No caso, ele vendeu, né, Jesus Cristo ali por algumas moedas de prata, e a Joana d'Arc, ela também foi vendida por uma pessoa que ela confiava por moedas, por 100.000 libras. Há algumas questões também sobrenaturais, né, bem sobrenaturais mesmo, envolvendo também a Joana d'Arc. Muitas pessoas já falaram que viram uma mulher de cabelos curtos, cabelos escuros, com uma armadura, que ela é uma imagem translúcida também que aparece em datas comemorativas referente ali a Joana d'Arc, até uma parente dela, bem distante também. Ela participa muitas vezes de comemorações, ela se veste com uma armadura também, e ela é uma descendente, sim, isso é comprovado, da Joana d'Arc. Só que dizem que muitas vezes, no período da noite, quando esse tipo de comemoração acontece, o espírito da Joana d'Arc também já teria se manifestado, tá? Muitas pessoas dizem que nunca viram nada, mas há também alguns relatos falando que já viram uma jovem num cavalo fantasmagórico andando pelas cidades, né, pelas ruas ali de Paris, e que ela sim teria grandes características da Joana d'Arc, mas talvez também não seja bem assim. Muitas pessoas dizem que como hoje ela já é santificada, que isso tudo na verdade seria apenas fruto da imaginação, tá bom, gente? É uma história muito interessante dessa jovem, realmente ela tem uma força espiritual muito grande, senão ela não teria conseguido o que ela conseguiu fazer, tá bom? Essa foi a nossa história de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, gente, deixa por favor aqui o nosso like, que a gente sempre pede, a inscrição de vocês também. E também, se puderem, se tornem membros aqui do canal e membros de um grupo de WhatsApp que nós temos, porque nós sempre vamos notificar vocês por lá também quando sai vídeo novo, tá bom? Um beijo grande e até a próxima história. Tchau, tchau. Obrigado!